Hoje nós estamos começando uma nova série porque nós começamos um novo mês. Agora que nós estamos em agosto, nós começamos a nova série a respeito da nossa bendita esperança. Quem está empolgado aí para a nossa série? Nós estamos empolgados porque essa igreja ama falar a respeito da vinda de Jesus. Nós, esse mês todo, nós vamos compartilhar mensagens e falar a respeito do assunto principal daquilo que nós olhamos para o futuro e esperamos. Nós vamos falar a respeito do grandioso e terrível, do maravilhoso dia do Senhor. Aquele dia onde Ele vai romper as nuvens, rasgar a nossa realidade como uma folha de papel, como diz a canção, e Ele vai descer com os seus santos anjos, encontrando os seus santos para reinar perfeitamente sobre a terra. Nós aguardamos o dia que Ele vai se manifestar para realizar a obra do Senhor, a obra do Pai, e por isso nós estamos aqui reunidos hoje, porque Ele disse que Ele faria isso e que Ele estaria conosco até a consumação dos tempos. E essa consumação dos tempos é o dia da manifestação de Cristo. É o dia onde Ele vai olhar para nós, olho no olho, e vai dizer assim: viu, eu disse que eu estaria com vocês, e eu estive durante esse momento, e aqui estou eu para consumar todas as coisas que eu havia prometido para vocês. É importante nós, ao começar essa série, entender que durante toda a história sempre foi a respeito de fé. Às vezes nós temos uma concepção errada quando nós olhamos para o tempo dos apóstolos, para o tempo anterior da manifestação do Filho de Deus, do Verbo de Deus, como se o nosso tempo agora fosse diferente daquele, porque lá eles estavam com fé, esperando o Messias que havia de vir. Né? Então Abraão caminhou pela fé, Moisés caminhou pela fé, o Davi caminhou pela fé, porque eles tinham que crer. Eu não estou vendo que o Messias veio, mas eu creio que ele virá. Eu não sei de onde ou como vai acontecer, mas eu acredito nas palavras que foram anunciadas pela boca de Deus por meio de seus profetas, de que ele virá. Então eles creram. Mas e quando Jesus veio? Será que eles não necessitaram de fé? Ou será que a verdade, que muitas vezes é negada, é que os apóstolos e aqueles que viram Jesus foram os que mais precisaram de fé? Porque imagina, aquilo que eles cresceram ouvindo a respeito do Messias, aquilo que eles tinham como expectativa crescente no meio da cultura da nação de Israel, era de que haveria de vir alguém que foi maior do que a família de Macabeus, que libertou, maior do que Davi, maior do que Josué e os exércitos que se levantaram no meio de Israel. Haveria de vir alguém que nos livraria daqueles que estavam com os pés sobre os nossos pescoços, e agora nós seríamos livres, porque o Messias, o escolhido, o ungido de Deus, veio para resgatar o seu povo e fazer de Israel o centro governamental da terra. Mas aí de repente vem um cara normal de 1,68 m, 70, não tão alto, não tão bonito, não brilhante. O cabelo dele era comum, os olhos eram comuns. O profeta ainda vai falar a respeito de Jesus, não só que ele era comum, mas fala que, nele não tinha beleza alguma. O que se fosse hoje nós diríamos, Jesus era feio. Você já imaginou Jesus feio? Não combina dizer isso, né? Jesus, tu és lindo, Jesus, tu és belo, o mais bonito entre os milhares. Não, Jesus passaria despercebido, porque ele era um cara normalzinho, meia boca de aparência. Será que eles não precisaram de fé para olhar para aquele cara comum e falar: eis aí o Verbo de Deus? Este é o Cordeiro que remove os pecados do mundo? Eis aí aquele que criou os céus e a terra e colocou um fôlego de vida em nós? Esse cara comum.
Então eles também precisaram de fé para reconhecer que Jesus, aquele homem comum, era o Filho de Deus, o ungido que eles aguardavam. Mas toda vez que Jesus tinha a oportunidade de, vai Jesus, é agora que você vai romper as barreiras, romper as correntes, vai mostrar que você é o Deus Todo-Poderoso, Jesus recuava. É agora, aí de repente, Jesus em 3 anos não manifestou o seu poder contra Roma, não mostrou, vamos fazer revolução. Ao invés disso ele se escondia, até o ponto de morrer na mão de Roma. Jesus ressuscita depois de 3 dias. Agora chegou a hora. Agora Jesus vai, ele vai soltar fogo pelo nariz. Os caras vão olhar para ele, morreu. Né? A esperança dos apóstolos era essa. Tanto que em Atos 1, os discípulos chegam para Jesus, e aí, é agora? É agora que você vai restaurar o governo? É agora que você vai levantar Israel? Vai quebrar o pau? Jesus fala, esquece isso. Espera mais um pouquinho. Espera em Jerusalém. Vocês vão ser cheios do meu Espírito Santo, cheios de poder do alto. Então vocês vão compreender os tempos das estações. Então vocês vão compreender aquilo que há de acontecer. Então nem os apóstolos conseguiram ver o Jesus, o Messias que por séculos estava sendo esperado, sendo aguardado. Jesus então diz para os seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, permanecei em Jerusalém, vão ser cheios do Espírito Santo, cheios de poder para ser as minhas testemunhas. De repente, na frente deles, deixa eu até ver aqui, Atos 1, 9 a 11, diz assim, depois de ter dito essas coisas, Jesus foi levado às alturas, enquanto eles olhavam. Imagina, então aqui, fica aí, Ramon, porque você vai ser cheio de poder, e onde quer que você for, você vai ser minha testemunha, com o poder que eu vou te dar, beleza? Começou a subir na frente de todo mundo olhando. Eu não sei você, mas eu tremeria nas bases vendo Jesus levitar, assim, é isso, é agora, ele vai soltar raio por todo lado, os céus vão se abrir, o trono de Deus vai ser revelado, os anjos vão descer, Jesus, e eles estão aqui esperando, então assim, vai, aí alguém cutuca o ombro dele, fala aí, velho, vai, aí os anjos olham para eles e falam, o que vocês estão olhando aí? Já viu aquelas pegadinhas que o cara para do lado? Né? O que vocês estão olhando? Nada, não, estou olhando o céu. O que vocês estão olhando? Por que vocês estão procurando ele lá no céu? Deixa eu dizer para vocês. Aí o anjo diz para ele fala assim, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que vocês viram subir. Imagina esse momento, gente. Imagina a expectativa de Jesus dar um Kamehameha, um Hadouken para todo lado agora e mostrar que ele era o Deus poderoso. Jesus sobe e some. E os discípulos ficam no vácuo, assim por dizer. Da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer. Os discípulos, é isso. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos continuar orando. Vamos continuar em comunhão uns com os outros. Vamos continuar obedecendo Jesus e seus mandamentos. Porque da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer. E a partir de então, já que Jesus subiu, até hoje, mais de 2000 anos se passaram. E nós ainda caminhamos com a mesma fé que eles. Qual fé? Qual crença? Qual esperança? A esperança de que o que os anjos prometeram será real. A esperança de que o que Deus diz que iria acontecer, vai acontecer. Eu não sei se vocês se lembram desse momento lá em Salmo 110, versículo 1, que Davi ouve uma conversa entre o pai e o filho. Está escrito lá que o Senhor, Jeová, o Deus Pai, falou para Adonai,
o Senhor. Então, Deus Pai está falando com Deus Filho e Davi está ouvindo a conversa. E Davi fala assim: eu ouvi o Senhor dizer ao meu Senhor. E o que Deus estava falando para o Senhor? O Messias. Ele falou assim: vem cá, sobe, vem cá, assenta-te à minha direita. Por quê, Pai? Até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés, ou como estrado dos teus pés. Em outras palavras, você não vai precisar sair procurando os teus inimigos. Eu vou juntar todos eles, para que você de uma vez por todos traga julgamento. Uou! Imagina, isso já se passaram 2000 anos. Como é que os inimigos do Senhor estão sendo ajuntados, agrupados? O que é que vai se manifestar no dia da manifestação de Jesus em relação aos inimigos de Deus? O que me faz lembrar muito de Salmos 2, que não está na minha anotação. Mas lá em Salmos 2, os salmistas começam a perguntar: por que as nações estão alvoroçadas? Por que as nações estão iradas? Por que elas se ajuntam e começam a proclamar grosserias contra Deus do universo? Contra Deus que se assenta sobre o trono, sobre o círculo da terra. Eles começam a dizer para Deus assim: arranquemos as suas algemas. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é que as nações se juntaram e começaram a dizer: nós não queremos mais ter Deus, nós queremos ser um povo livre. Então Deus, desce aqui para a gente cair no pau. Você consegue acreditar que um dia isso vai acontecer? Consegue acreditar que um dia a humanidade vai chegar a uma mentalidade tão cabulosa que ela vai dizer assim: nós damos conta de destruir Deus? Isso que eu gosto a respeito dessa passagem, porque ela não está dizendo que a nossa incrível capacidade intelectual do homem chegou agora à pós-modernidade. Pós-modernidade, não existe verdade absoluta. A ideia de que Deus morreu, a ideia de que não existem Deus, é tudo balela, né? Mas o avanço disso não é o ateísmo. O avanço antes de Jesus voltar não existe Deus. Na verdade é o reconhecimento: existe um Deus, mas nós vamos cair de pau com Ele, nós vamos ganhar. Existe um Deus, mas nós vamos derrubar Ele do trono. Existe um Deus, mas nós homens somos melhores, somos maiores, somos mais em número, maiores em números, e nós vamos matar Ele. Então eles começam a gritar: desce logo, cai dentro que nós vamos romper as suas correntes. Deus assentado em seu trono olha para as nações e começa a dar risada. Ai, que bonitinho eles ali reunidos. Ai, que bonitinho, olha lá, fofinho. Sempre brinco que para Deus lá em cima, olhando para eles, a palavra diz: Deus olha para as nações e os habitantes da terra são como gafanhotos. É como se Deus olhasse e ouvisse eles, né? Igual formiguinha. Imagina as formiguinhas olhando para a gente: desce aqui, eu vou te matar. Entende o que Deus está falando ali? Aí o salmista diz assim: Deus assentado em seu trono dá risada deles. E ele diz assim: não, Deus ainda dá uma ironizada. Vocês vão quebrar o pau, vocês vão ganhar de mim? Relâmpagos, trovões, terremotos. E todo mundo começa a apavorar. E Deus volta a dizer: ei, eu já estabeleci o meu rei em Sião. Esse eu já estabeleci o meu rei em Sião. É exatamente isso. Chegou a hora, filhão, não precisa ficar sentado mais não. Chegou a hora, filhão, agora é a hora de se levantar. Levantem, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? E Jesus vem. E a eternidade começa a experimentar, não um homem comum, mas Deus começa a cavalgar.
Deus começa a vir em direção àquilo que é dele. Se ressurreto, antes de subir aos céus, ele já disse: ei, só para garantir, para vocês entenderem, todas as coisas me foram dadas. Todas as coisas, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Só para vocês saberem, eu não preciso esperar 2000 anos para isso, mas eu vou subir, tá? Vocês vão ver o pau quebrar ainda, mas vai piorar. Essa é a boa notícia. Vai piorar, mas haverá um dia. Esse dia já está riscado no calendário de Deus. Esse dia já está marcado. O dia que o pai vai dizer para o filho: chegou a hora. O Espírito já está chamando. A igreja já está chamando. A terra já está clamando. É agora. É agora. Os anjos começam a juntar. Os santos começam a sentir na terra. Existe um novo cântico sendo cantada em toda a criação, nos céus, na terra, debaixo da terra. Não importa onde exista algo, existe um sentimento, existe algo borbulhando no meio de toda a criação. Chegou a hora de nós conhecermos Deus. Chegou a hora de nós voltarmos a Deus. Chegou a hora de nós nos rendermos a Deus. Chegou a hora de Deus ter o que é dele. Chegou a hora que o Cordeiro receberá a recompensa de seu sofrimento. Chegou a hora que o Filho de Deus será exaltado e todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que não existe outro além dele em todos os céus e a terra. Atos 3, versículo 19 a 21. Logo depois da ressurreição e do batismo do Espírito Santo, a pregação do Evangelho era: arrependei-vos. Ele está no céu. Ele não está com a gente para você ver e temer Ele, acreditar nos seus milagres. Ele está no céu. Arrependei-vos. A mesmo arrependei-vos que lá João Batista estava dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos porque eis o Cordeiro Santo de Deus que remove o pecado do mundo. Agora vocês não podem ver Ele. Ele já subiu. Mas isso não tira o crédito de quem Ele é e do que Ele faz. Arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença de Deus, do Senhor, venham tempos de refrigério, e Ele nos envie Cristo. Cristo que já vos foi predeterminado, que é Jesus. E aí ele diz: onde está Jesus? Ele já responde: é necessário que o céu o receba, ou que o céu o segure. É uma das maneiras de ler. O céu o segure até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Uau! É por isso que eu fico assim, às vezes eu pareço meio arrogante, eu fico meio chateado. As pessoas devem me achar um babaca, porque eu acho estranho quando pessoas começam a falar como se nós tivéssemos o poder de trazer Jesus para baixo. Como se nós tivéssemos alguma capacidade, com alguma ação que a gente faça, que a gente consegue. Não, eu vou acelerar a vinda de Jesus. Ou, vem Jesus hoje, volta hoje. Como se tipo assim, agora que Deus lá no céu, agora que o Web pediu, poxa, agora vamos. Estava esperando até esse momento. O Web é a última ser a gota que voltar. O Web pediu, volta lá. A verdade é de que Cristo deseja voltar mais do que você e eu desejamos que Cristo volte. Pensa nisso. Ninguém quer que Jesus volte mais do que o próprio Jesus. Ninguém quer que Jesus cumpra a vontade de Deus mais do que Jesus quer cumprir a vontade de Deus. E ninguém compreende melhor os planos de Deus melhor do que Jesus conhece. Por isso Jesus não está forçado a ficar lá. Jesus não está submetido
a mão pesada do Pai. Assenta-te à minha direita, porque a direita tem mais força do que a esquerda para te segurar. Né? Assenta-te à minha direita, porque você vai ficar preso aqui até você que eu quiser, ou até que a igreja fizer alguma coisa. Né? Alguns vão dizer, não, porque Jesus não voltou em 2000 anos, porque a igreja ainda não pregou o evangelho. Então, está na nossa mão? Tipo, peraí, então, a igreja falhou? Porque se depender da igreja, Jesus não volta mais não, gente. Pronto, falei. Se depender da igreja para fazer com que o evangelho seja eficaz, pior ainda. Se depender da igreja para que todas as nações conheçam Jesus, estamos lascados. A Fernanda está lascada indo em missões. Se depender dela, com toda a capacidade de pregação e missões que ela tem, para fazer Jesus voltar, né, Fer? Misericórdia. Mas porque nós sabemos que Cristo é submisso à vontade da Trindade, do plano eterno de Deus, e Ele ama aquilo que Ele está para fazer, e até mesmo aquilo que Ele está fazendo agora, vivendo para sempre para fazer intercessão pela sua igreja, até o dia que Ele voltar, é que Jesus está sentado, com um sorriso no rosto, ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus companheiros, orando pela noiva, para que a noiva continue fiel até o dia que ele vier. O título da nossa série encontra-se lá em Tito 2, 11 a 14. Paulo falando a Tito, porque a graça de Deus se manifestou. Então, começa com isso. A graça de Deus se manifestou. Ele não diz simplesmente porque Jesus veio. Ele diz porque Deus mostrou que Ele é quem está agindo e fazendo a obra, sem a opinião e sem a ajuda de ninguém. Isso que quer dizer graça. Quer dizer, Deus mostrou que estava todo mundo perdido, lascado, mortos em seus pecados. E Ele disse, vou brilhar uma luz no meio da escuridão dos vossos entendimentos, para que vocês conheçam a Deus por meio da face de Jesus Cristo. A graça se manifestou. E essa graça veio trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que nós venhamos renunciar à piedade e às paixões mundanas. Nós venhamos viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Não basta a graça se manifestar. Como a graça se manifesta e qual é o fruto da graça manifesta a cada um de nós. A graça se manifestou ao mundo, legal, o mundo está se explodindo. A graça se manifestou a você e você continua caminhando como o mundo caminha. Então a graça não se manifestou, porque a graça manifesta, muda e transforma a realidade. A graça manifesta, transforma o alvo da graça. Aquele a quem a graça se manifestou, vive em prol da graça, vive para fazer glorificada aquele que manifestou a graça. Não tem como a graça se manifestar a mim e eu não viver, renunciando à impiedade, às paixões mundanas e vivendo de maneira sóbria, justa e piedosa. Isso faz, eu amo pensar naquele versículo de Lucas 18, naquela parábola da viúva persistente, que Lucas vai dizer o seguinte. Ele começa o capítulo 18 e ele diz assim, então, porque ele estava falando a respeito do fim dos tempos, capítulo 17, ele está falando a respeito das coisas que vão acontecer antes de Jesus voltar,
E aí ele diz assim: então Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de sempre orar e nunca perder a esperança, ou nunca perder o coração, ou nunca esmorecer. Em outras palavras, o que Lucas estava dizendo era que a parábola que Jesus ensinou a eles era para fazer eles compreenderem que, a não ser que eles estivessem se relacionando com Deus por meio da oração, certamente no final dos tempos eles perderiam a esperança. Certamente eles fariam parte daquele dado, daquela grande estatística daqueles que se desviaram, daqueles que esfriaram o coração, daqueles que se tornaram uns contra os outros. Da mesma maneira, no fim dos tempos, aquilo que vai fazer evidente aqueles que estão aguardando, ansiando pela esperança, pela manifestação de Jesus nos ares, vai ser exatamente esses frutos. Aqueles que vão caminhar num mundo violento de maneira piedosa. Aqueles que vão manifestar uma vida santa, negando e rejeitando a sua vida pecaminosa, os seus desejos pecaminosos e carnais, no meio de um mundo imoral. Onde a escuridão vai abundar, a luz vai abundar mais ainda. Aqueles que estiverem caminhando nos dias antecedentes ao retorno de Cristo, são aqueles que mais vão conseguir brilhar a luz de Cristo, por causa da grande treva que vai encher a terra naqueles últimos dias. E ele diz assim: justa e piedosa. O que mais que eles vão fazer? Estarão aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, Salvador, Cristo, Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade, purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. E aí ele vira para Tito e fala: Tito, presta atenção, Tito, fala essas coisas, exorta sobre essas coisas, repreende a respeito dessas coisas, com toda a autoridade. Parece estranho, né? Ele fala, ensina, exorta, repreende, mas ele está falando isso. Por quê? Você não está falando com aqueles que dormem. Você não está falando com aqueles que não têm entendimento. Você não está falando com aqueles que estão perdidos. Você está falando com pessoas cujo coração está queimando de esperança pelo grandioso dia do Senhor. Você não está convencendo alguém. Eu sei que você está querendo pecar, mas eu preciso te fazer entender, é melhor não pecar. Ele está falando, cara, porque você quer ver a manifestação de Jesus, porque você quer, Jordão, estar santo, ser achado digno no dia de Jesus. É por isso, Jordão, para com a mentira, para com a arrogância, para com o orgulho, deixe essas coisas de lado. Porque você está chegando, cada dia que passa nós estamos mais perto do retorno de Jesus. Talvez você está a poucas horas da vinda de Jesus. Você. Não todo mundo. De repente, pá! Me encontrei no grandioso dia do Senhor. Que? Você achou que eu estava falando heresia agora, né? Pô, como assim? Poucos segundos? Talvez você está a 1 segundo de estar diante da face de Jesus. A bendita esperança que temos é Jesus, o Cristo, Filho de Deus. A bendita esperança que temos é a ressurreição dos nossos corpos. O dia que aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. Aquilo que é passageiro será revestido de eternidade. Aquilo que é carnal será revestido do que é espiritual. Aquilo que nos condena e nos envergonha será revestido de uma grandiosidade, alegria, para cumprir a vontade de Deus. Os nossos corações, nele estará escrito a lei do Senhor. Nós o obedeceremos com uma simplicidade e um desejo. Não haverá ninguém naquele grande dia que vai se ousar a dizer: Jesus, eu não gostei do seu plano não.
Eu tenho um plano melhor, Jesus. Espera aí, vamos fazer desse jeito? Todos vão olhar para Jesus e entender o que ele vai fazer. Todos vão olhar para Jesus e vão dizer: você está certo e eu errado. Até os ímpios, especialmente os ímpios. Os ímpios vão, tanto que parte das profecias dizem, quando ele começa a se manifestar, os reis da terra começam a fugir para os montes e começam a gritar: caia sobre mim, ó montes, e me esconda da ira do Cordeiro de Deus que está vindo. Eles sabem, eles vão ver, quando Jesus começar a manifestar os sinais da sua vinda, a terra vai sentir, os povos vão tremer. Essa esperança que nós guardamos no nosso coração não é algo passivo. Não é algo, eu espero pela vinda de Jesus. Deixa eu balançar na rede enquanto Jesus não volta. É a esperança que o servo tinha enquanto o seu senhor saiu de viagem e deixou tudo em cuidado dele. Ele diz: eu vou cuidar do que ele me deu. Eu vou cuidar da sua casa, vou alimentar os seus servos, vou cumprir o meu papel, vou fazer a vontade do meu Senhor, e de vez em quando eu vou olhar na porta: será que meu Senhor está chegando? Porque queira ele esteja chegando ou não, eu estou pronto. Não é não fazer nada a respeito da vinda de Jesus, é viver ativamente, intencionalmente para a vinda de Jesus. Nós sabemos, biblicamente, pelas profecias, que Jesus ainda não está voltando nesses dias. Não é iminente no sentido de qualquer momento Jesus está voltando. Mas nós não precisamos e não devemos esperar até que algo aconteça para mostrar o sinal da sua vinda, para começar a viver de maneira santa, pura e piedosa. Porque, como diz a música da Misty Edwards, como diz a palavra, como diz Salomão, a vida é como a relva do campo. Hoje está, amanhã não. Pode ser que hoje você está esperando, mas amanhã é tarde demais. Como você viveu sua vida? Como você esperou? Como você se preparou para a vinda de Jesus? Como Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 15, falando a respeito da ressurreição, ele vai falar assim: para de ser trouxa. Essa história de, mas como que eu vou ressuscitar? Ele fala assim: por acaso você não sabe que não se planta, não se nasce a árvore sem que antes você tenha semeado a semente? Por acaso você não entendeu que para que a árvore nasça bela, grande, forte, primeiro você precisa de uma coisa desse tamaninho, insignificante, fazer com que ela morra? Porque se a semente não morrer, a árvore não nasce? O que Paulo estava dizendo ali é que, a não ser que você entenda que este corpo e essa vida e esses poucos anos que temos é uma semente que você tem que diariamente fazer morrer, porque a qualidade do corpo da ressurreição dependerá da qualidade da morte da semente. Quanto mais a semente morre, com maior qualidade a semente morre, maior a qualidade do corpo glorificado. Por isso que ele diz, por isso existe diferença entre astros, entre sol, lua, entre estrelas. Da mesma maneira existirá uma diferença entre aqueles que vão ser glorificados, aqueles que vão ressuscitar. Mas o que eles disseram, o que eles fizeram de diferentes antes da glorificação dos seus corpos? Como é que você viveu? Como é que você esperou? Como é que você carregou a sua cruz? Como é que você fez morrer a sua vontade? Como é que você glorificou ao Filho até que o Filho se manifestasse?
1 Pedro 3,15, ele vai dizer assim: reverenciai a Cristo como Senhor no seu coração. Isso não é pouca coisa, isso não é passivo. Ele está dizendo assim: no seu coração tenha consciência, entendendo que Ele é dono. Você não manda em nada. Para de querer fazer as coisas do seu jeito. Começa a fazer a maneira do seu dono, do seu Senhor, daquele a quem você pertence. Porque Paulo ainda vai dizer assim: porque vocês já foram comprados, não pertencem a si mesmo. Então, reverenciai a Cristo como Senhor no coração, e estais sempre preparados para responder a todos que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a razão da nossa esperança? O porquê que nós estamos esperando um judeu descer do céu? O que faz desse judeu rei dos reis, senhor dos senhores? O que faz desse judeu maior que Abraão, maior que os anjos, maior do que Melquisedeque, maior do que qualquer um que já existiu? O que faz com que você esteja sentado numa cadeira preta, numa sala com paredes cinzas, com um cara meia boca falando? O que tem no coração de vocês agora que dá significado e sentido a isso que nós estamos fazendo agora? Pedro vai falar assim: olha, é bom vocês começarem a se preparar. É bom vocês começarem a entender onde Jesus está. O que Ele está fazendo. O que falta acontecer para Ele voltar. E quando Ele voltar, o que Ele vai fazer. Porque se você entender isso, meu filho, meu querido, você pode passar por problemas. Pode passar por angústia, pode passar por perdas, sofrimentos, e nada disso vai te abalar. É muito legal essa questão do cristianismo, porque o cristianismo, ele não está baseado nas nossas alegrias, assim por dizer, nessa vida. O cristianismo, ele frutifica em beleza a realidade de Cristo no nosso sofrer, na nossa angústia da peregrinação, na angústia de olhar para mim no espelho e dizer: Web, você não pode nada sozinho. Você depende de Deus. Deus é a sua força, Deus é a sua luz, Deus é a sua fortaleza. Você é incapaz. E aí a gente perde, e a gente dá glória a Deus porque nós perdemos. E aí nós somos humilhados, nós glorificamos a Deus e perdoamos quem nos humilhou. Alguém nos atinge e a gente fala: peraí, eu vou orar por você para que Deus te abençoe. Alguém pede emprestado, a gente fala: não precisa devolver. As nossas perdas e os nossos sofrimentos, na verdade, são as coisas que estão fazendo a nossa semente ter qualidade de frutificação na era vindoura. Caminhando para o fim já. Eu me lembro a primeira vez que eu atentei a Mateus 24 e o sermão profético de Jesus. Eu tinha acabado de ter um sonho com o retorno de Jesus. Eu que era pré-tribulacionista ferrenho, sonhei que Jesus estava voltando, mas eu tinha passado pela tribulação. Está amarrado em nome de Jesus. Me lembro certinho do dia que isso aconteceu e eu caí da minha cama chorando. Não! Isso não pode acontecer! Por que o Senhor me deixou para trás? Eu fui deixado para trás. Eu já pensei assim: o que eu fiz de errado? Porque eu devo ser morno? Ou vou esperar o próximo retorno? Tem o próximo ônibus para o céu e tal. Caramba! Fazendo as contas, e nesse desespero que eu estava para tentar entender por que esse sonho, por que isso aconteceu, e não era, eu sabia que não era um sonho comum, e eu caí em Mateus 24, quando eu abri Mateus 24 e eu vi Jesus falando com os discípulos em particular, dizendo para eles tudo que iria acontecer no fim dos tempos, eu lembro que o meu coração desfaleceu.
Eu lembro que eu fiquei desesperado, falando, não pode ser. Não pode ser que existe uma porção da Bíblia que eu não conhecia, onde o próprio Jesus fala a respeito do retorno de Jesus. Jesus fala a respeito da volta de Jesus. Você quer saber sobre a volta de Jesus? Deixa Jesus te dizer sobre a volta de Jesus. Parece bobo, não parece? Parece óbvio. Pois é, para mim não era. Para mim não era. Alguém tinha que falar sobre a volta de Jesus. Mas de repente eu descobri, Ana, que Jesus fala sobre a volta de Jesus. Em Mateus 24, versículo 29 a 31, ele fala explicitamente sobre o seu retorno. O ápice do que ele está falando, ele diz o seguinte: logo depois das tribulações daqueles dias. Depois das tribulações daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Essa é uma das profecias mais repetidas nas profecias apocalípticas ou escatológicas. A profecia de que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento. Ela é repetida pelo menos umas 4 vezes em lugares diferentes na Bíblia. E diz o seguinte: depois disso, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Então ele enviará os seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os 4 cantos da terra, os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Eu acho interessante o fato de Jesus dizer: quando o Filho do Homem se manifestar, todas as nações da terra se lamentarão. Eles não vão celebrar. Quando Jesus se manifestar, automaticamente haverá um impacto de consciência na terra. Era verdade. Era real. Ele realmente é quem ele dizia que ele era. A Bíblia realmente falou a verdade sobre o que aconteceria. Jesus realmente cumpriu a promessa que ele disse que ele faria. Quando eles o verem, quando seus olhos contemplarem Cristo no ar, meus amados, haverá um sofrimento automático no coração de todo habitante da terra. Se ele é, porque nós hoje, nós consideramos, se Jesus é real, que modo de vida devemos ter, certo? Se Jesus é verdade, é verdadeiro, é real, é quem ele diz que ele é, que maneira de vida eu devo viver? Mas naquele momento, quando as nações da terra o contemplarem, eles considerarão: agora que sabemos que ele é real, por que não vivemos como deveríamos ter vivido? Foi em vão tudo que fizemos, foi em vão tudo que acumulamos, foi em vão tudo que dizemos, foi em vão tudo que nós acumulamos para nós, para dizer que nós éramos poderosos, porque no final das contas tudo é pó. A verdade é de que tudo é dele agora. Se ele é realmente o que ele disse que ele era, e ele veio para tomar o que é seu. Ele veio para cumprir o que ele disse que ele iria cumprir. Talvez seja por essas questões que os profetas chamam esse dia de grande e terrível dia do Senhor, né? Grande para aqueles que esperam esse dia, terrível para aqueles que vão ser pegos de surpresa, maravilhoso para aqueles que estarão dizendo: Jesus, o Senhor está demorando, porque eu estou pronto, ora vem, Maranata. Terrível para aqueles que vão dizer: mas espera aí, chegou rápido demais, mas espera aí, eu achei que não ia acontecer, mas espera aí, não é bem assim. Eu ainda ia casar, eu ainda ia fazer faculdade, eu ainda ia ter filho, eu ainda ia... Peraí. Terrível vai ser esse grande dia. E a gente diz, né? Derrama o teu espírito sobre toda a carne. O contexto da profecia de Joel: fumaça, enxofre,
terror, porque é a preparação para o grande dia do Senhor. Eu não sei se você está sendo cheio de esperança, se você está entendendo, se está borbulhando dentro de você. Não há uma vez que eu falo sobre a volta de Jesus que o meu coração não começa... Vai, vamos, igreja, isso não é brincadeira, igreja, isso não é fazer de conta, igreja, nós não estamos brincando de igreja. Se isso que as Escrituras estão dizendo, nós deveríamos todo dia estar... Estamos um dia mais perto. Estamos um dia mais perto. Para finalizar, eu quero ler 1 Pedro 4. Na verdade, não é 1 Pedro 4, tá? É 1 Tessalonicenses. Está errado aqui. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, e depois o 5 até o versículo 5. Paulo chamando a atenção da igreja, dos seus leitores, para que eles entendessem que, para de mudar a cabeça toda hora, para de ficar indo e voltando nas coisas que você crê, nas coisas que eu já disse. Por favor, igreja, fique firme. Ele vai dizer o seguinte: todavia, meus irmãos, é Paulo sendo polite, sendo carinhoso. Todavia, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos que já faleceram. Porque começou-se uma discussão na igreja dos Tessalonicenses a respeito da ressurreição, a respeito dos que já morreram. Se eles iriam ressuscitar, se eles não iriam ressuscitar. Se nós que estivermos vivos quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Eles vão tomar o nosso lugar, nós vamos tomar. Quem que vai vir primeiro? Quem que vai ressuscitar primeiro? Quem que vai reinar mais? Quem que vai ter mais poder? Aí Paulo vai falar: meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Ele está falando do mundo. O mundo chora por aqueles que morreram, como quem nunca mais vai ver aquele que morreu. Nós choramos pela perda, sofremos o luto, mas nós temos esperança, porque nós veremos os nossos irmãos. Então ele está dizendo: por acaso vocês não entenderam o que está acontecendo? Quem somos nós e o que vai acontecer com a gente? Por acaso vocês não entenderam o que Deus prometeu? Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, vocês creem nisso? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Então, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele, quando Jesus voltar, aqueles que já faleceram. Uau! Imagina isso. A gente imagina Jesus voltando, né? A gente imagina igual a foto que a gente postou no Instagram, Jesus sozinho descendo assim. Né? Sozinho, cabelinhos esvoaçantes, um raio do sol batendo nele assim. Imagina Jesus vindo, mas ele não está sozinho. Para começar, parte do grupo que está vindo com Jesus, todos os exércitos dos céus. Não é alguns anjos. Ele diz: se existem anjos, todos eles vão acompanhar Jesus quando ele voltar. Visivelmente. Já imaginou? Miríades de anjos. Anjos, arcanjos, serafins, querubins e afins. Seres que a gente nunca imaginou existir. Tipo, os bichos de Nárnia vão vir com Jesus. Tá ligado? Os bichos cabulosos vão vir com Jesus. Bichos que a Bíblia não falou a respeito, que João não quis escrever, mas que estão lá no céu, com olhos e orelhas e coisas estranhas, vão vir com Jesus. É bastante gente. É uma nuvem gigantesca que talvez seja possível que essa nuvem seja o motivo do céu escurecer.
seja o motivo se esses anjos ficarem ao redor da terra, é mais anjo do que satélite ao redor da terra. Mas eles não vão estar sozinhos. Junto com eles, todos aqueles que já morreram, ressuscitaram e voltaram com Jesus nos ares. Então Jesus está descendo, os anjos descendo, e ele está descendo em direção à terra. E aí ele diz o seguinte: porque ouvi da voz do arcanjo, chegou a hora! Ou talvez a voz do arcanjo é a que vai dizer, eis aí o noivo! Ou o anjo vai juntar com o Espírito e com a noiva e dizer, ora vem, Senhor Jesus! Chegou a hora! De repente também, a trombeta soará. E o próprio Senhor descerá do céu com grande brado. Ele não vai descer. É tipo... Grita aí, Eric. Quer assistir o Coração Valente? Né? Todo mundo... E Jesus não está quieto também. Jesus está gritando também. E descendo em direção à terra. E aí diz o seguinte: depois, quando Jesus estiver vindo com aqueles que já ressuscitaram com ele, junto com todos os santos anjos do céu, então os que estivermos vivos, olhando essa cena deles descendo, nós seremos arrebatados e o encontraremos nas nuvens. Ele está descendo, a gente de repente se encontra com ele no ar. Para quê? Para continuar descendo. E ele diz o seguinte: seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. Portanto, meus irmãos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos, porque o Deus Todo-Poderoso vai descer. Ele diz, consolai-vos, não fique triste, porque Jesus está descendo, porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Consolai-vos, irmãos. Não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, de quando isso vai acontecer. Ele diz, porque vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão vem de noite. Ninguém está esperando. Quer dizer, nós vamos ser pegos de surpresa? É isso que ele está falando? Vamos ver o que ele continua dizendo. Ele diz, quando estiverem dizendo paz e segurança, quando tiver um líder dizendo assim, chegamos ao fim da fome, chegamos ao fim do partidarismo, agora damos a mão, imagine all the people, né? Isso é uma profecia, gente. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente, pá na orelha, a destruição lhe sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, de modo nenhuma escaparão. Quem não vai escapar, gente? Nós não vamos escapar. Na verdade, nós somos o fruto da dor de parto. Nós somos aquilo que está sendo dado à luz. A igreja de Cristo vai ser o que a terra e a realidade está grávida. Jesus fala isso em Mateus 24, ele fala, as dores vão vir aos poucos e de repente vai vir crescendo como dores de parto e vai ficar cada vez pior até que no céu se vê Jesus voltando. E de repente, como dor de parto está vindo, eles não escaparão. E ele continua um detalhe, mas vós, meus irmãos, vocês não estão em trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Nós vamos estar esperando esse dia. O dia não vai pegar a gente como despercebido. O ladrão pega quem não está esperando. Aqueles que estão esperando estão vigilantes durante a noite. Ele diz, vocês, meus amados, não vão ser pegos de surpresa, porque vocês são filhos da luz,
filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, porque nós estamos cheios da grandiosa, da maravilhosa, da bendita esperança que nos faz considerar dia e noite. Todo dia a gente acorda, bem-aventurados sejam aqueles pobres de espírito. Ah, Jesus, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, não podemos viver sem Ti. Maranata, Jesus. Oh, Senhor, que lindo é o dia do Senhor, que eu aguardo, que eu espero. Oh, vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. A terra te aguarda, a terra geme, a criação geme, esperando a manifestação de Cristo nos seus filhos glorificados. Manifesta a adoção em nós, Jesus. Paulo fala, igreja, para com isso. Para de ficar com medinho, porque o ladrão não está vindo para vocês. Isso que ele não está chamando Jesus de ladrão, ele está dizendo, o dia do Senhor virá como um ladrão vem de surpresa. Aquele que vem de surpresa está vindo para um mundo que não o espera. Aqueles que o aguardam vão estar celebrando. O grande brado não é só daqueles que estão descendo, é daqueles que estão esperando também. É o brado de vitória de uma cidade rodeada e sitiada pelo inimigo, quando ele vê um exército vindo para socorrer. Ele chegou! Oh, vem, Senhor! Vem, Senhor! Toma o seu lugar, toma o seu cetro, toma o seu trono, a sua coroa, reina, porque tudo isso é seu. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que a gente se reúne. É por isso que a gente adora. É por isso que a gente prega o Evangelho. É por isso que a gente vive uma vida diferente do que o mundo vive. Porque nós estamos vivendo para esse dia. Porque nós estamos esperando o dia da manifestação do nosso Senhor e Dono. Eu não estou vivendo para os probleminhas de hoje. Eu não estou vivendo sem consolo por causa das minhas perdas agora. Os meus olhos ainda não viram a cidade do grande Deus. Os meus olhos ainda não contemplaram o Salvador e Criador que há de vir. Meu coração ainda não se engajou com a presença real dele na terra, consolando os que choram, consolando os perdidos, submetendo os reis da terra debaixo da sua autoridade. Para isso que eu vivo. Para isso que eu estou pregando, para isso que nós estamos congregando, até que Ele venha, nós faremos isso. Amém? Vamos ficar de pé. Glória ao Senhor.